Fala galera, esse é o Resenha da Nação, o espaço onde a gente troca aquela ideia descontraída sobre tudo que rola no nosso Mengão, não é mesmo? E no vídeo de hoje o papo tá bom, hein? Casagrande e Lavieri entraram em um debate sobre liderança do nosso Flamengo. Apesar de ele estar isolado, o Palmeiras ainda tá na cola dele. Portanto, bora mergulhar nessa resenha, entender os pontos de vistas, as provocações e as análises que mostram como o campeonato está cada vez mais pegado e emocionante. Então já chega deixando teu like, se inscreve, curte no canal e dá aquela moral, valeu? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Não sei, eu tenho essa impressão que pelas próximas 4 rodadas o Flamengo tem vida mais fácil. O Casão voltou. Quero ouvir já... o Casão e quero colocar a tela de novo aí. Diga lá, Casão. É o seguinte, se você fala de espanholização, não é? Então, isso pode ser que modifique para bayernização. Flamengo disparar e virar o Bayern de Munique no Campeonato Brasileiro. É. Aquele time que de cada 10 campeonatos, 8 dispara. Um ele se complica, mas ganha, e um ele perde. Né? Pelo desenho que está se fazendo. É claro que o Palmeiras tem potencial financeiro, o Palmeiras é o Palmeiras, desde quando o Abel chegou, disputa título e vai continuar disputando. Só que eu estou vendo o Flamengo montando elenco muito superior em quantidade e qualidade do que os outros times, cara. O elenco do Flamengo é absurdo, cara. O time está jogando com Luiz Araújo, por exemplo, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Aí no segundo tempo, o Felipe Luiz põe Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, que alguns jogos entram depois, seriam titulares em qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. Então o Felipe Luiz, só no ataque, ele tem dois ataques, 6 jogadores que ele pode colocar do jeito que ele quiser, pode misturar os trios, né? Que todos os 6 poderiam ser titulares em qualquer time do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que se o Palmeiras não começar a contratar também alguns jogadores já prontos, que chegam prontos para jogar, não jogadores bons como ele contrata, mas muitos jovens que ainda demora um tempo para se enquadrar, para se habituar, para entrar no esquema, ou contrata, pelo menos quando contratar 5, 3 que você pega e põe, né, como Jorginho, né, como Samuel Lino, como Saul, né, enfim, como jogadores que o Flamengo compra. O Flamengo compra jogador e põe para jogar. Não são jogadores que ficam testando. Então o elenco vai aumentando de quantidade e vai ficando super potente em qualidade. E aí o que acontece? Lá tem um trabalho muito bem feito, principalmente com o Felipe Luiz, que os jogadores que estão no banco, eles não estão irritados por estar no banco. Eles estão motivados pela competição entre eles. E aí acontecem essas coisas, mete 8, com ataques diferentes. O Pedro não joga um jogo, no outro jogo entra e faz 3. Né? Aí entra o Bruno Henrique, bate o pênalti. Aí o Luiz Araújo faz 1, 2. Aí o Samuel Lino faz 1. Aí o Plata faz o outro. Todo mundo faz gol naquele time. Dos 6 ali que ele usa no ataque, todo mundo faz gol toda hora. O Casão falou sobre jogadores prontos. Está jogando um jogador, em tese, pronto ao Palmeiras dessa vez, né? E agora tem o Andreas Pereira. Se há um jogador pronto, é o Andreas Pereira, não? O Palmeiras está reformulando um time, é como se estivesse começando, não do zero, porque tem alguns jogadores que chegaram no começo do ano, mas gastou tudo isso porque vendeu 11. Vários jogadores que foram saindo e o Palmeiras precisou contratar. Nesse meio aí tem o Paulinho, que já não joga mais esse ano, tem o Carlos Miguel, que é terceiro goleiro, que você já está pensando, e o Andreas é um jogador mais parecido com o Jorginho e com o Saul, no sentido de jogador pronto. Nesses 5 anos, o Palmeiras contratou pouquíssimos jogadores nesse perfil. Acho que o último que o Palmeiras contratou e que ainda não vingou foi o Felipe Anderson. Vou perguntar para você e depois para o Casão. Claro. Por que o Palmeiras joga menos do que o Flamengo? Porque acertou, os jogadores que estão agora, eles acertaram mais. Então o Saul e o Jorginho estão muito bem. Só que, por exemplo, o Carrascal ainda não estreou, a gente não sabe o que vai ser. O Emerson Royal, para mim, eu já tinha dito, não sei se é uma contratação tão certeira assim. Os caras que estão ali jogando entre os times no time titular estão jogando melhor.
Só que isso não significa que o Flamengo acertou em 100% das contratações. A gente está lembrando de todos os jogadores que agora estão bem. A mesma coisa do Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, Vitor Roque começou a jogar bem agora. Legal. Jeff Té, a gente não tem a menor ideia. Mikael. Provavelmente o Palmeiras errou nessa contratação. Assim como o Flamengo acertou lá atrás com o Léo Ortiz, com um investimento muito parecido. Nesse caso, o Flamengo foi melhor no mercado do que o Palmeiras. Mas nos últimos 5 anos, é a mesma coisa que a gente discute do Palmeiras e do Flamengo sempre. O Palmeiras acertou mais porque tem menos dinheiro e ganhou mais do que o Flamengo, porque o Flamengo, nos últimos 5 anos, ganhou muito mais dinheiro e investiu muito mais dinheiro que o Palmeiras. O Flamengo deveria estar muito à frente do Palmeiras e não está nos últimos 5 anos. Pode ver. O Flamengo tem faturamento muito superior ao Palmeiras nos últimos 5 anos. Então, eu acho que é muito por isso, porque o Felipe Luiz faz um trabalho melhor do que o Abel no momento e as contratações, Saul e Jorginho, são contratações que chegaram e corresponderam. Mas quantos jogadores que, nesse nível, chegaram aqui e tiveram que ir embora do Brasil? Vários. A gente vai lembrar de vários. O Flamengo acertou nessas apostas. O que você acha, Casão? Por que o Flamengo joga mais do que o Palmeiras? Considerando que investiram mais ou menos a mesma coisa nesse ano, mas só que o Flamengo, quando a gente olha um time e outro jogando, a gente acha que o Flamengo joga melhor. As contratações são jogadores prontos, jogadores que chegam para jogar. Jorginho está dando certo, o Saul está dando certo, Samuel Lino também, que é titular do Flamengo e estava na lista da pré-lista do Ancelotti. Então são 3 que o Flamengo contratou agora que entraram. Né? O Emerson Royal, ele veio para ocupar a vaga da lateral direita do Wesley, mas ele não veio para jogar no lugar do Wesley. Tem o Varela e tem o Emerson Royal. Nenhum dos dois são iguais ao Wesley, mas são bons jogadores que não comprometem. Né? Em relação à defesa, o Flamengo contratou um tempo atrás o Léo Ortiz, mas mais atrás ainda contratou o Léo Pereira, que era do Atlético Paranaense. Estava lá o Léo Pereira. É a dupla de zaga do Flamengo. Contratou 2 jogadores prontos que viraram titulares do time. Tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz vieram de fora e viraram titulares. É a zaga titular do Flamengo hoje. Né? Então, o Flamengo foi acertando muito nas contratações. Não é só Jorginho, Saul e Samuel Lino. Não são só esses 3. Léo Ortiz, Léo Pereira, também foi acerto. Né? O erro do Flamengo nos últimos anos foi o treinador. O Flamengo errou na contratação de treinadores. O Flamengo errou um monte. É só a gente ver. Teve o Domenech, teve o Paulo Souza, teve o Sampaoli. Quem mais teve teve o Rogério Ceni, Dorival. Teve o Tite. Dorival. Aí o Dorival foi um período. Mas o Dorival foi um período curto e foi um acerto, né? Porque ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Teve o Renato também. Teve o Renato também, que começou explodindo, depois não andou. Então o Flamengo não deu sequência para nenhum treinador depois do Jorge Jesus, que também não teve sequência. Jorge Jesus ficou aí no Flamengo, sei lá, 7, 8 meses. Fez um futebol espetacular, que encanta até hoje. Todo mundo só lembra do Jorge Jesus, o Flamengo de 2019, Mas foi um período curto e que nós não tivemos. O Flamengo não teve e ninguém teve a contraprova do trabalho do Jorge Jesus, porque ele não continuou. Por exemplo, o Abel Ferreira, o Abel tem prova e contraprova. O Abel ganhou, continuou ganhando, perdeu, ganhou. O ano passado não ganhou, está esse ano jogando e está disputando o título e tudo mais. Então o Abel Ferreira, foi o maior acerto do Palmeiras, foi no treinador. O Flamengo foi ao contrário. O Flamengo acerta nas contratações de jogadores e se equivocou na maioria dos treinadores que ele contratou de 19 para cá. Talvez não, com certeza acertou agora. Parou de contratar, deu a chance para o Felipe Luiz tapar um buraco, e o Felipe Luiz mostrou qualidade e continuou com o Felipe Luiz, e o Flamengo está com um futebol agradável. Por que está com um futebol agradável? Por que o Flamengo joga mais? Não é que o Flamengo joga mais. O Flamengo está jogando a cultura flamenguista, a escola futebolística do Flamengo. É isso que o Felipe Luiz está fazendo. O Felipe Luiz está colocando em prática aquilo que o Flamengo sempre teve na raiz do seu futebol. Futebol técnico, de toque de bola, de ultrapassagem. Claro, colocando o modelo atual, do futebol atual, né? Marcar pressão, não deixar o adversário sair com a bola, ter virada de jogo. Enfim, o Flamengo hoje joga
Não é igual, mas é a mesma escola futebolística que 19 jogava, que 81 jogava e que é a escola do Flamengo. Os outros treinadores que foram lá que o Flamengo contratou, eles queriam mudar essa escola, tentaram mudar o modo de jogar, tentaram fazer uma coisa da cabeça deles, do estilo deles. Eles entraram em confronto. Eles entraram em confronto, em conflito com a escola futebolística do Flamengo. E agora o Felipe Luiz está fazendo a coisa mais certa, mais fácil, que é também o DNA dele. Não é que ele está sendo violentado a fazer aquilo que o Flamengo gosta que faça, mas ele pensa diferente. Não, ele pensa daquele jeito, por isso que está funcionando. Galera, eu tô um pouco preocupado comigo, porque eu concordei com tudo que o Casagrande falou, e é difícil, hein? Mas dessa vez eu concordei com tudo. Eu acho que o Flamengo errou muito mesmo. O maior erro do Flamengo foram com os treinadores. Já o outro comentarista, o Lavieri, ele até titubeou ali, ele falou isso, falou aquilo, falou que o Flamengo acertou com algumas contratações diretas que realmente já chegaram jogando, que foi o Samuel Lino, o Jorginho e o Saul. Até entendi o que ele falou, faz sentido mesmo, mas ele titubeou. Pra mim não deu tanta certeza assim não. Agora diz você aí, se você concorda com o Casagrande, o que você acha sobre esse tema. Dê sua opinião, comenta, se inscreve, curte o canal e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Obrigadão.